o poder do conhecimento e por que você precisa continuar aprendendo. Se tem uma coisa que ninguém consegue tirar de você, é o conhecimento. Aquilo que você aprendeu fica com você. Se você morrer, é a única coisa que você leva pro caixão. Dinheiro acaba, emprego acaba, chega uma hora da sua vida que você não consegue mais nem trabalhar. As oportunidades, elas passam, mas o conhecimento que você adquiriu permanece, fica com você para sempre. E talvez uma das maiores limitações que uma pessoa pode ter não seja a falta de capacidade. É ela simplesmente não saber. Não saber como administrar o dinheiro, não saber como se comunicar, não saber tomar decisões, não saber controlar suas próprias emoções, não saber reconhecer uma oportunidade, não saber dizer não, não saber diferenciar aquilo que é bom daquilo que não é tão bom assim. E é sobre isso que nós vamos falar hoje neste vídeo. Por que o conhecimento pode mudar completamente a forma como você enxerga a vida? E por que você nunca, presta atenção, nunca deveria parar de aprender? A gente costuma achar que o conhecimento é somente para a gente conseguir um emprego ou ganhar mais dinheiro, mas o conhecimento ele vai muito além disso. O conhecimento ele influencia nossas escolhas e as nossas escolhas determinam grande parte dos resultados que nós temos hoje. Imagina só, duas pessoas tendo a mesma oportunidade. Uma sabe o que está fazendo, a outra não. A oportunidade ela é a mesma, a mesminha, mas o resultado provavelmente vai ser diferente. Por quê? Porque o conhecimento ele muda a forma como você lida com aquilo que você tem nas mãos. No caso, como você utiliza aquilo que você tem nas mãos. Uma pessoa pode receber rios de dinheiro e gastar tudo. Outra pessoa pode receber o mesmo montante de dinheiro, mas saber se organizar, saber administrar o dinheiro, saber investir, guardar, multiplicar. Uma pessoa pode entrar em um relacionamento e aceitar qualquer coisa da outra pessoa porque ela não sabe reconhecer os seus próprios limites. Já existe o outro tipo de pessoa que entra num relacionamento e ela sabe identificar comportamentos que não são saudáveis para a relação, porque ela aprendeu, né, ela tem um conhecimento ali sobre inteligência emocional, sobre limites e maturalidade. Uma pessoa pode receber uma oportunidade profissional e não saber aproveitá-la por medo, por insegurança, por dúvida. Outra pode estudar, se preparar, estar pronta para quando a oportunidade vir. Então você percebe, muitas das vezes o problema não é somente aquilo que você não tem ou aquilo que você tem, é aquilo que você sabe ou não fazer com o que você tem. E o conhecimento permite você ter clareza disso. Por isso que a falta dele pode te custar caro, pode custar dinheiro, oportunidades, tempo, relacionamentos e principalmente pode fazer você cometer os mesmos erros por longos e longos anos. E existe uma frase que representa muito bem isso. Aquilo que você não conhece pode controlar você. Quando você não entende como o dinheiro funciona, qualquer pessoa pode te convencer a tomar uma decisão financeira muito ruim. Quando você não tem conhecimento sobre determinado assunto, qualquer pessoa com um pouquinho de confiança pode te enganar, te passar a perna. E você pode acabar acreditando naquilo que ela falar. Você vai tomar aquilo como uma verdade. E quando você não conhece a si mesmo, qualquer opinião aí das pessoas pode moldar você, o que você pensa, o que você faz, pode determinar o seu valor. Quando você não conhece os seus objetivos, qualquer caminho para você parece servir. E por isso que buscar conhecimento, buscar aprender é uma forma de proteção. Quanto mais você aprende, mais capacidade você desenvolve para questionar. Você começa a perguntar: isso aqui faz sentido? Essa pessoa que ela sabe do que ela está falando? Essa decisão aqui ela é boa para mim? Quais são as consequências disso? Por que eu estou fazendo isso? Isso muda completamente a maneira como você vive. Você começa a se questionar, você começa a ter suas opiniões próprias, você começa a buscar compreensão e entendimento daquelas coisas que você não entende, porque você quer ter o conhecimento, você quer buscar aprender. E existe um personagem bíblico que representa muito bem isso que eu estou falando. Acho que todo mundo aqui sabe quem é, né? Salomão. Em Eclesiastes, nós encontramos muitas reflexões, né, atribuídas a Salomão sobre a vida, o conhecimento, o trabalho, o prazer, o dinheiro e o que realmente tem valor. Salomão, ele foi um homem que teve acesso a tudo. Através da sabedoria, o resto tudo foi consequência. Ele teve a sabedoria, ele teve poder, ele teve riqueza, ele teve tudo que um rei poderia ter. E tudo isso
através da sabedoria. E existe algo muito interessante nisso. Ele não simplesmente viveu, ele observou, ele refletiu, ele buscou compreender. Em Eclesiastes 7:12 diz o seguinte: a sabedoria protege do mesmo modo que o dinheiro, mas a vantagem da sabedoria é que ela dá vida a quem a possui. E não só essa vantagem, mas se você procurar ler Provérbios, você vai ver como a sabedoria é mais importante do que ouro, riqueza, do que qualquer coisa deste mundo aqui. E vocês conseguem entender a profundidade disso? O dinheiro ele pode proteger você até determinadas situações. A sabedoria também, mas a sabedoria traz vida. Porque o dinheiro, ele, querendo ou não, quando você busca a riqueza, ao invés de sabedoria, conhecimento, você pode até conseguir. Se você não sabe administrar, beleza, você pode contratar um contador, você pode contratar alguém ali para cuidar das suas finanças, tudo tranquilo. Só que você não consegue ter a paz que um pobre tem. Porque você está cercado de amizades falsas, você não sabe quem é que está de olho no que você tem. Então, as pessoas que têm riquezas, elas passam sufoco, porque pode ser uma água que ela está tomando que pode estar envenenada porque alguém está querendo o dinheiro dela. Então, é uma coisa terrível. Já uma pessoa que tem uma sabedoria, ela sabe ter prudência, ela sabe ter cautela, ela sabe como chegar, como sair, ela sabe analisar o ambiente, as pessoas, porque a pessoa que tem a sabedoria, ela está aprendendo sobre isso. Então, ela aprende sobre o comportamento das pessoas, as intenções, ela aprende sobre, né, como se precaver, ela aprende sobre não demonstrar que tem mais do que as pessoas deveriam saber que ela tem, e uma infinidade de coisas aí que a sabedoria traz benefício. Quando nós falamos de Salomão, nós não podemos esquecer do que ele pediu para Deus. Ele podia pedir qualquer coisa, dinheiro, mulheres, para ele conseguir governar o povo dele, mas ele foi tão certeiro no pedido, tão certeiro, que ele pediu sabedoria, e através da sabedoria, ele, como consequência, ele conseguiu obter todas as outras coisas. E lá em 1 Reis 3, Deus concede, né, a sabedoria e o entendimento para ele. E isso aqui ensina algo poderoso para mim e para você. Antes de pedir aquilo que você quer ter, talvez você precise se tornar a pessoa capaz de administrar aquilo que você deseja receber. Porque senão vão vir oportunidades e você não vai saber aproveitar essa oportunidade. O dinheiro vai entrar na tua mão e sair por outra. Você pode ganhar posições e não ter a capacidade de sustentá-las e não ter a naturalidade de sustentar essa posição. Você pode ter muita influência e não saber utilizá-la. E isso nos mostra que você ter conhecimento e sabedoria não são coisas bonitas apenas para se dizer. Elas trazem para você consequências práticas. Saber tomar decisões, saber liderar, saber ter um bom relacionamento, né? E a prova disso é uma palavra na Bíblia que diz que a mulher sábia edifica sua casa e tudo mais. Na maneira também como nós enfrentamos os nossos problemas, as decisões que nós tomamos. Então, você ter conhecimento, né, sabedoria, influencia em tudo isso. Estudar é importante, aprender é importante, buscar sim, estar em constante aprendizado é importante. Aprender com as experiências também é importante. E tem uma coisa que eu queria ressaltar aqui para vocês, que existem a sabedoria dos homens e a sabedoria de Deus. E a sabedoria de Deus, ela não é igual à sabedoria dos homens. Nós podemos acumular conhecimento sobre muitas coisas e mesmo assim ainda tomar decisões erradas. Porque você ter conhecimento não significa automaticamente que você tem sabedoria. Se é que você me entende aqui o que eu tô querendo dizer. Você pode saber muitas coisas e não saber viver. É aquilo, né? A teoria e a prática. Você pode saber muitas coisas na teoria, mas na prática pode saber ganhar dinheiro e não saber administrar. Você pode saber falar e não saber ouvir. Pode conhecer muitas pessoas e não saber construir um relacionamento saudáveis, né, com essas pessoas. Você pode conhecer o mundo e não conhecer o seu próprio coração, porque o nosso coração é enganoso e realmente nós não conhecemos o nosso próprio coração. Tem coisas no nosso coração, no mais íntimo, no mais profundo, que só Deus conhece. Ele analisa e ele conhece as intenções do nosso coração. Então, sempre quando você vê uma boa obra, que você vê uma pessoa boazinha demais, você não tem que tomar aquilo como uau, nossa, porque a gente não sabe das intenções das pessoas. Às vezes você pode ver situações que parecem ruins aos seus olhos, mas que a intenção do coração daquela pessoa é nobre. Ou, ao contrário, você pode ver uma situação muito boa e a intenção daquela pessoa ser totalmente diferente às atitudes dela. Ou pode ser que esteja em concordância também. Por isso que nós não sabemos, né,
do nosso coração e das intenções do coração das pessoas. Você pode julgar as pessoas como você quiser, mas a verdadeira intenção, quem conhece por trás do coração de cada um é Deus. E é aí que a sabedoria de Deus entra, entendeu? É aí que a sabedoria de Deus se diferencia da sabedoria, do que os homens acham que eles sabem, sabe? Sobre a vida e sobre o mundo, sobre as coisas. E a Bíblia, ela nos apresenta a sabedoria como algo divino, algo que não é uma simples inteligência humana. Provérbios 9:10 diz: o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Nós buscamos o conhecimento para tentar compreender o mundo, mas nós buscamos Deus para tentar compreender como viver dentro desse mundo, conforme a vontade dele. E o conhecimento sem a sabedoria pode ser muito perigoso. Mas eu não quero falar sobre isso exatamente. Eu quero mais alertar para vocês como que é importante a gente não achar que sabemos demais das coisas, alertar vocês que o conhecimento e você estar em constante aprendizado, como que é importante isso, entendeu? Um exemplo, se tem uma coisa que eu não sei, eu vou lá e busco saber. Se tem uma coisa que eu não sei, eu não vou procurar debater com a pessoa sobre um assunto que eu não conheço. Eu simplesmente vou me calar. Quando eu chegar em casa, eu vou estudar sobre aquilo. E quando eu tiver uma oportunidade, novamente, aí sim eu entro naquele assunto com aquela pessoa e tudo mais. Só que hoje em dia, as pessoas, algumas, né, não generalizando, elas são bem diferentes disso. Coisas que elas ouvem por alto, elas tornam aquilo como verdade absoluta. Elas seguem o que outras pessoas dizem. Elas se baseiam no que outras pessoas dizem. Elas não têm autonomia sobre as suas opiniões próprias. Elas não conseguem ter opiniões próprias. São pessoas que são maleáveis, elas são levadas de um lado para outro. Quem achar que a pessoa tem a melhor opinião, ela tá indo nessa. E muitas pessoas até acabam também falando sobre coisas que elas não têm, além de não ter domínio sobre o assunto, elas não entendem sobre o assunto, sabe? E hoje em dia eu vejo muito isso na internet e isso me assusta. Me assusta eu ver um vídeo no TikTok, me assusta eu ver um vídeo no Instagram. Eu assisto ali o vídeo todo, quando eu vou ler os comentários é só Deus na causa. São pessoas cheias de si, pessoas donas da verdade, pessoas que nem têm conhecimento sobre aquele assunto que está sendo abordado, pessoas ali que não entenderam o contexto de um simples vídeo. O que está acontecendo com as pessoas hoje em dia, né? Por que as pessoas estão assim? Isso me assusta. De verdade, isso me assusta. Como as pessoas estão hoje em dia. Então, cara, o que custa você ter a humildade de você falar: olha, eu não sei sobre esse determinado assunto, eu não vou debater ele com você, vou procurar saber. E é isso. Mas as pessoas, elas querem defender que elas estão certas, elas não buscam aprender, elas não buscam ter conhecimento, entendimento, compreensão e clareza das coisas, do que estão acontecendo em volta delas. E isso me assusta, cara. E o conhecimento, ele serve pra tudo, ele serve tanto pra como você lida com seus relacionamentos, amizades, questão financeira. Nós temos que ser humildes o suficiente para reconhecer que nós nunca chegamos a um ponto em que nós sabemos demais. Não tem isso. A gente sempre precisa constantemente estar aprendendo. Não importa a sua idade, não importa quanto dinheiro você tenha na conta, não importa quantos anos de experiência que você tem, sempre vai existir alguma coisa que a gente não sabe, sempre vai existir coisas novas para nós aprendermos. O mundo muda, as pessoas mudam, as profissões mudam, a tecnologia muda, os mercados mudam e você também, assim como eu, né? Porque eu me coloco nisso também, no meio disso também. Eu e você, temos que continuar aprendendo. E isso não significa que você precisa passar o dia todo estudando, mas significa que você precisa cultivar uma mentalidade de aprendizado. Leia, pesquise, observe, faça perguntas, aprenda com pessoas experientes, aprenda com seus próprios erros, aprenda com quem quer o seu bem, com conselhos que realmente agregam valor na sua vida. Porque você dizer eu não sei, não é sinal de fraqueza, cara. Você não saber uma coisa não significa que você seja burro ou que você seja menos que qualquer outra pessoa. Você só não sabe, mas é uma coisa que você pode aprender. E a pessoa que acha que sabe de tudo, ela fecha a porta para aquilo que ela ainda poderia aprender. E quando você começa a buscar conhecimento, entendimento, né? Começar a buscar clareza e entender sobre as coisas, isso muda a sua capacidade de tomar decisões, isso muda a forma como você enxerga as coisas à sua volta. Você começa a observar e a pensar antes de falar. Você começa a entender o peso das suas palavras, que você não pode soltar qualquer coisa, né? Você começa a entender que as suas palavras são relevantes, são importantes. As coisas que saem da sua boca são importantes, tanto para bênçãos como maldições. E você pode estar,
fechando várias portas da sua vida por palavras que você solta, sabe? Por falta de entendimento. Tipo, ai, eu não presto pra isso. Ai, eu não sirvo pra isso. Ai, nada dá certo pra mim. Olha as palavras que você tá soltando, sabe? Até isso, você tem que ter um entendimento do que você faz, do que você sente, do que sai da sua boca, sabe? E o conhecimento, ele abrange tudo isso. É tipo como se você tivesse um sexto sentido apurado, sabe? Você consegue pensar antes de qualquer decisão, pensar antes de falar, pensar no que você está falando, se aquilo que sai da sua boca é relevante ou não, se aquilo que sai da sua boca afeta você ou outra pessoa ou não, e como que isso afeta. Isso impede você de agir por impulso. E aquilo que antes parecia impossível para você começa a se tornar mais possível, porque você entende que através da sabedoria você pode construir um caminho até lá. Quanto mais você aprende, mais você não precisa depender da opinião de outras pessoas. Pessoas essas que decidem coisas por você, que muda a sua confiança, que muda a forma como você pensa, você fala, eu vou fazer isso, vai dar certo, chega uma outra pessoa e faz isso cair por terra, te desanima, não vai dar certo não, isso daí não, menino. Uma pessoa, sabe, a sabedoria também te dá mais confiança, não aquela confiança de achar que você é melhor sobre outras pessoas, não, mas uma confiança de saber, sabe, de entender a situação, do que está acontecendo à sua volta. Eu não sei tudo, mas eu sei que eu consigo aprender. O que você não sabe, você pode aprender. Você pensa aqui comigo, o que eu ainda não sei fazer, eu posso aprender. Percebe a diferença da palavra? As palavras mudam. Até o jeito de você soltar as palavras mudam. Antes era eu não consigo, isso daqui não é pra mim. Agora não, agora é o que eu não sei fazer. O que eu não sei, vou procurar uma forma de aprender e fazer. E querendo ou não, são palavras que podem fechar portas e palavras que também podem abrir portas, né? E o conhecimento, como a gente viu ali na Bíblia, traz vida. Então, não pare de aprender, sabe? Faça por você mesmo, pesquise, leia, estude, se aprofunde. A tecnologia, ela tá aqui pra nos ajudar, não pra tomar nossa consciência, não pra tomar as decisões no nosso lugar. Não tenha medo de perguntar, não tenha medo de aprender, não tenha medo de parecer burro ou menos inteligente, não tenha medo de errar, de testar, de fazer acontecer, sabe? Não tenha vergonha de admitir que você não sabe sobre determinados assuntos, não tenha vergonha também de mudar de opinião quando você descobrir que você estava errado, aprenda a reconhecer os seus erros também. E é isso, gente, leia, estude, aprenda, busque não só o conhecimento, como também o entendimento e a clareza, né, sobre as coisas. E o mais importante de tudo, busque a sabedoria, mas não aquela sabedoria rasa, mas a sabedoria que vem do alto. E conclusão aqui para vocês, rapidinho, uma conclusão aqui. No livro, né, de Salomão, nós aprendemos que devemos temer a Deus e guardar os seus mandamentos, certo? E talvez essa seja uma das nossas maiores lições. E o que torna isso difícil? A nossa carne. Mas esse não é um assunto pro vídeo. Vamos focar aqui. Então, não adianta você conquistar o mundo e perder a direção, né? O que adianta você conquistar o mundo e perder a sua alma? E o conhecimento, ele pode mostrar o caminho. E a sabedoria, ela te ajuda a ter um discernimento de qual caminho você deve tomar. Não tem aquele cara que fica no meio assim, aí ele não sabe se ele vai pra direita ou pra esquerda. E isso não é sobre política, tá? Pelo amor de Deus. E quando você começa a aprender, você começa a ampliar aquilo que é possível para sua vida. Você se prepara para as oportunidades, sabe? Quando uma oportunidade vem, você está preparado para aquela oportunidade. Quando situações acontecem, você sabe qual decisão tomar. E vai por mim. Você ter conhecimento, né? Entender sobre um pouquinho de diversas coisas, isso te livra de muita enrascada. Porque aquilo que você não sabe hoje pode ser exatamente aquilo que pode mudar o seu amanhã. E eu quero pedir para você compartilhar esse vídeo com quem você acha que precisa ver esse vídeo, né? Com a pessoa que você gosta. Se esse vídeo fez sentido para você, em forma de agradecimento, deixa o like aí, por favor. Não custa nada. E nós nos vemos até o próximo vídeo. Eu vou ficando por aqui e eu fui!